Deus, é o perdão, é resgatar aquilo que está perdido. E todos nós, Deus, precisamos da tua misericórdia que se renova a cada manhã. Pois um dia, Senhor Deus, o Senhor Jesus vai voltar pelos ares, nas luzes, Senhor Deus, e há de julgar toda a humanidade, Senhor Deus. Nós sabemos que vai ser separado as ovelhas dos bodes. O Senhor quer que todos venham chegar à salvação, pois assim o Senhor fez o plano de salvação e de redenção e vendo Jesus. Mas nós bem sabemos que muitos preferem, Senhor Deus, os desejos, prazeres desse mundo, que são passageiros. Mas no final de tudo, Senhor Deus, vai ser como aquele rico que festejava todo dia e tinha uma vida regalada, e quando viu Lázaro, no seio de Abraão, pediu para que Lázaro molhasse apenas o dedo e colocasse na sua boca, pois ali havia muito tormento. Que possamos não esquecer daquilo que foi nos passado. O Senhor não quer nos amedrontar, mas o Senhor quer nos livrar da condenação eterna. Estamos aqui como pessoas, Senhor Deus, como foi falado, falhas, mas como pessoas que te amam, que buscam arrependimento e a mudança a cada dia. Recebe as nossas vidas, recebe os nossos louvores, Senhor Deus, e fala conosco através da tua palavra. Estamos aqui, Deus, nessa casa que nos recebe bem, está de portas abertas, que alegria, Deus, ter um lar que recebe, Senhor Deus, pessoas para simplesmente falar a tua palavra, para simplesmente te louvar, Senhor Deus. Estamos aqui em especial pela vida do nosso irmão Wilson Júnior, Senhor Deus. Esse jovem que eu conheci na minha juventude, conheci ele nos teus caminhos, Senhor Deus, e nós vemos a dificuldade dele física, Senhor Deus, mas nós esperamos que a espiritual possa se fortalecer cada vez mais e possa estar esperando a vida de teu filho Jesus Cristo. Te pedimos também, Deus, por Senhor Deus, pela sua esposa, pela Ana Débora, por essas jovens, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, trabalhar, pois eles fazem parte, como todos nós, do plano de salvação, e o Senhor já fez a sua parte, dando Jesus para morrer em nosso lugar, Senhor Deus. Mas o Senhor sabe que depende de cada um de nós, Senhor Deus. Queremos sim obedecer, Senhor Deus, e ter esse privilégio da vida eterna. Abençoe esse lar, abençoe essa casa, o Senhor sabe, Senhor Deus, de cada coisa que acontece, o Senhor sonda os corações, mas nós só temos que te agradecer, Senhor Deus, pela comunhão, pela união de estarmos como pessoas, Senhor Deus, todas na mesma régua, todas, Senhor Deus, sendo pessoas falhas, mas todos buscando a tua face. Seja conosco, recebe os nossos louvores e fala conosco através da tua palavra. Abençoe essa rua, abençoe essa comunidade. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vamos lá, né? Vamos. O Senhor É o meu pastor e nada me faltará, nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada. seja onde for, Cada vez mais eu louvo, pois o seu amor rodeia-me como o mar. Eu louvo o nome de Jesus e no nome de Jesus e no nome de Jesus liberto eu sou, liberto eu sou. Seja onde for eu louvo, cada vez mais eu louvo, pois o seu amor rodeia-me como o mar. Eu louvo o nome de Jesus e no nome de Jesus e no nome de Jesus liberto eu sou, liberto eu sou. exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, E bendirei o teu nome, exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei,
e bendirei o teu nome. Todos os dias te pedirei e louvarei o teu nome. Para sempre te pedirei e louvarei o teu nome. Levantai as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei? Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Lá, 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 lá. Rei! Lá, 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 Senhor! Lá, 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 Jesus! Lá, 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 lá. Amém? Mais duas. Acabou já? Caminhei, irmão. Eu vou estar enferrujado, até bom. Eu vou aceitar o pé afinado. Ixi, cabeça. O Senhor dos exércitos. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Deus possam regar nossas vidas. Para nós é mais um motivo de alegria poder estar aqui juntamente com a família do nosso irmão Wilson Júnior, a irmão Wilson, da nossa Mira. Já deve estar aqui com a igreja. É uma alegria muito grande para cada um de nós. Podemos aqui se reunir, né, para podermos adorar o Senhor, agradecer o Senhor, né, e aprender mais da sua palavra. Deus, ele é um Deus, irmão, de grande misericórdia, né? Só o fato de nós estarmos vivos nesse momento, e até aqui Deus prova para cada um de nós que tem sustentado cada um de nós. Não é verdade? Quantos hoje saíram para trabalhar, não tiveram o privilégio de voltar, né? Morreram, aconteceu alguma coisa, não puderam voltar para casa. E nós estamos aqui vivos, respirando com saúde. E tudo isso, irmãos, é Deus que proporciona para cada um de nós. Deus, ele proporciona amor a cada momento e a cada instante por cada um de nós. Mesmo nós não sendo merecedores, não é verdade? Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós podemos ver e realmente ter a certeza o quanto nós estamos longe de fazer a vontade de Deus, não é verdade? Muito longe. Mas mesmo assim, Deus, ele é aquele Deus de grande paciência, que tem uma grande longanimidade, né? Amor e misericórdia por cada um de nós, deixando nós vivos, né? Com saúde, com coragem e dando a oportunidade a cada um de nós, a cada dia, realmente mudar e viver novidade de vida. Porque se nós for ver, nós mais erramos do que acertamos, não é verdade? Nós mais erramos do que acertamos. Mas que bom, irmãos, que hoje, agora nós estamos vivos, para poder melhorar cada dia mais. Né? E o que eu quero frisar bem é do grande amor que Deus ele prova e ele demonstra por cada um de nós. Eu quero que os irmãos abram seus livros em Romanos, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Vamos ler do 1 em diante. Romanos, capítulo 5, do primeiro versículo em diante.
Começar com quem? Comigo? Sim, Martinho. Pode ir. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, esta graça na qual estamos firmes e na glória, e nos gloriamos na esperança da sua glória. De Deus. Bianca, tu leu o 3. São 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Amém. Irmão Wilson, 4. Essa é a minha vista daqui. Está certo. E a paciência e a experiência. E a experiência, a esperança. Leu 5 para completar. A esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está pelo Espírito. Somos porque nos foi dado. Isso. A irmã Zumbiro, 6. 6. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Leu 7 também. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. A irmã. Cadê a irmã dela? Debinha! Subiu. A menininha lê também, ela? Ela quer ler? Quer Lê. ler? Pronto, pois tu vai ler o 8. Mas o Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. Pronto, agora a Débora leu o 9. Meu nome, Debinha. Aí mesmo, Então, aí também, também. Irmão Wilson. o irmão Wilson. Wilson Júnior. 9, né? É o nome, irmão. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Isso. Agora a Ivone. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O Elton 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém. E aí, irmão Páscoa? Então começou. É um texto, né, bastante. Mostra o estado espiritual de cada um de nós. E o mais interessante é que ele fala do amor, né, da paciência, e fala de uma grande ira, né? E da justificação. É interessante que cada um de nós chega um período da nossa vida que cada um de nós vamos necessitar em Jesus Cristo. Quer dizer, não tem mais uma criança que não saiba sobre o bem e o mal. Né? Mas enquanto aquela criança não conhece o bem e o mal, ela vai precisar, né, de Jesus Cristo. No momento que ela passa a conhecer os dois lados da vida. Então, quando essa criança, ela tem um livre-arbítrio. Mas quando ela pende para o lado da carne, ela perde o livre-arbítrio, ela morre espiritualmente e passa a ser escrava do pecado. Quando nós, cristãos, quando nós reconhecemos Jesus como o nosso único e suficiente Salvador, o que acontece? Nós somos perdoados pelos nossos pecados, nós somos justificados pelos nossos pecados, e o Espírito Santo entra na nossa vida, e aí a gente passa
a voltar, né, a ter o discernimento sobre o bem e o mal. Aí agora nós temos os livre-arbítrios para fazer o bem e para fazer o mal. Porque nós estamos livres. Mas antes disso a gente era morto espiritualmente, sem Deus, e sobre nós insistia uma ira. Mas no momento que a gente reconhece Cristo, nós somos justificados. Né? O que ele diz? Somos justificados mediante o quê? A fé, o conhecimento que a gente vai ter do nosso Deus. Né? Temos paz com Deus. Por que nós hoje temos paz com Deus? Porque nós não tínhamos. E nós passamos a ser justificados na pessoa de Jesus Cristo. É isso que acontece com cada um de nós. Por exemplo, nós que aceitamos a Cristo Jesus, nós temos o livre-arbítrio. Podemos fazer o bem, podemos fazer o mal, mas as Escrituras, o Deus eterno, ele nos deu o nosso Espírito para nos guiar aqui nessa terra. E assim a gente andar em unidade de vida. Né? Porque já Não vou falar demais. Porque já fomos justificados, né? Exatamente, fomos justificados. Mais alguém? Irmão Wilson, irmão Zumbi, se você falar, pode falar. O que você vê. Quando é aqui no 11 que eu li, fala assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos o quê? A reconciliação. Essa palavra de reconciliação é muito importante, né? Por que é que teve que haver a reconciliação? Quando é que é necessário ter a reconciliação? Quando tem a separação. Quando tem a separação. A inimizade. Quando não tem nenhum problema, tá tudo bem, né? Então, aqui prova que quando a gente estava naquele estado de pecador, nós éramos de Deus, a Bíblia fala inimigo dele. Separado. Separado. E aí Deus ele faz um investimento em nós sem ter a certeza, sem ter a prova de que vale a pena ou não, né? É tipo assim, depois você faz investimento tipo um jogador, né? Um jogador, aí o cara estuda, vê se ele tá bom, tá bem. Aí se aquele jogador for bom, aí é que aquele time grande lá de fora paga o preço dele. Ele não paga enquanto o cara ainda não presta pra nada, né? Não foi aprovado, né? Ninguém. Interessante que ele investe no melhor, né? Você investe no melhor, no pior, os papéis estão aí. Tudo, É. né? Não sai ali do campo do. Já Deus não fez assim. Já deu, não. Deus ele vai lá e pega aquele que não tem valor. Pega aquele que está nas telas O total. mundo não tem valor. O mundo não tem valor. E nem para Deus por causa do inimigo. Mas aí Deus ele faz um resgate. E aí aquilo que era do inimigo, que era afastado, que era, a Bíblia fala, instituído agora de Deus em Romanos, agora ele tem o quê? A reconciliação. E para ver uma reconciliação, é igual, acho que aqui é Colossenses, sabe? Passar lá, como é o nome? Para tu sabe? Para do consumidor, né? Não tem a foto do consumidor? Sei. Só do Celso Somano tem. Cada canal na internet que é disso aí. A parte de sábado passa no. Cidade Record. Passa na Record. Aí que é lá passando, né? Aí é legal, porque quando tem um vai, denuncia. É que o que é, sabe como é que o Celso, o segundo papel dele, é fazer justamente a reconciliação Isso, entre o fabricante e o consumidor. consumidor. Para evitar o quê? Essa reconciliação é para evitar o processo na justiça, sabe? Nós sabemos como é que funciona a justiça desse país, né? Passos de tartaruga, né? Aí o que é que ele faz? Ele faz uma reconciliação. Isso, sabe? Ele ouve o consumidor, X os documentos, ele vai lá na sede da empresa, aconteceu isso, ele dá voz a pessoa lá, quem é comerciante lá, para dar voz a ele, para saber como é que pode ser solucionado o problema. Isso. Só raramente,
alguns casos, realmente, quando o cara não quer, vai para a justiça. Mas normalmente, Ele se reconcilia. tem justamente a reconciliação para evitar o processo da justiça. Aí interessante que ele falasse no final. Era legal ele falar assim, ó. Por enquanto está resolvido para ambas as partes. Então você vê que ali cada um faz a sua parte. Há casos que quando o fornecedor pede o prazo, É 15 isso. dias, aí quando termina a reportagem ele fala o quê? Aqui o caso está parcialmente solucionado. A gente volta, ele sempre volta, que às vezes passa um tempo. Isso, justamente. E aí ele diz assim, para ambas as partes. Então, numa reconciliação, tem que os dois lados fazer a sua parte. Aqui está mostrando, como fala no versículo no 8. Mas Deus, o quê? Prova o seu amor. Deus não precisa provar nada. Mas Deus, sendo Deus, ele ainda assim faz o quê? A sua parte da reconciliação. E agora vem a nossa parte. Aí a nossa parte vai falar um 6. Que nós não temos que vir de novo para poder falar, não. Mas existem as duas partes. Então, por reconciliação, existem as duas partes. Deus fez a dele, prova o amor, entregando seu filho Jesus Cristo. E no outro, Deus prova o amor, diz no versículo: Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Justamente. Ou seja, ele morreu por nós, provou o amor dele, ainda nós somos pecadores. Mesmo nós estando errado. Mesmo ele sabendo que o ser humano, que é a essência do ser humano é o pecado, Isso. ele sabe que a gente vai pecar, mesmo assim ele nos amou, sem querer nada. Não é uma moeda de troca. Ele morreu, independentemente se você vai aceitar a cruz. Ele morreu também para aquelas pessoas que não acreditam na existência dele. Tem muita gente que não acredita, infelizmente. Mas ele morreu por todos. Até por eles, né? Então, é esse o ponto. Como é que eu estou fazendo a minha parte da reconciliação? Deus já fez a minha. E a minha? Como é que eu estou observando para essa reconciliação dar certo? Eu não sou digna dessa reconciliação, não. Depois do que eu passei, eu peço a Deus todo dia inteligência, porque está sendo tão difícil a batalha que nós estamos passando. Mas fazer para a irmã, eu também não sou digno. Nenhum de nós. Nem eu. Muito difícil a perseguição. Nós estamos no mesmo barco, né? Eu também não sou digno e nunca serei, né? Nunca fui, né? Nem no tempo que eu ainda era assim, ainda sou empático. Nem que nós a palavra, né? Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, né? Isso. Porque quem somos nós para julgar ninguém? É, Quando a justamente. gente está na carne, a gente vive que eu li aqui no capítulo 5, né? A gente vive na esperança de Deus nos perdoar, né? A gente ganhar a salvação pela sua obra, pelo que você faz aqui. Ninguém é perfeito, eu mesmo não sou pecador. Mas todo dia eu peço a Deus na coisa da primeira vez que eu erro muito, para que um dia, se quando eu for me olhar, isso aqui mais com Deus, todo mundo quer, né? Porque ninguém quer morrer e ir para o inferno, todo mundo quer ir para o céu. Agora, a porta é estreita, né? Justamente. E é por isso que é uma. Não é falando, mas ninguém está aqui para falar de religião, cada um, mas não foi à toa que houve essa divisão, né? Porque não adianta você estar lá no céu pregando uma coisa que você não é. O que aconteceu com a gente, eu vou voltar. Eu acho assim que se eu fosse, vamos supor, eu sou gerente da empresa, só um cargo importante dentro de uma empresa, da indústria, qualquer coisa assim. Aí um empregado chega lá, pai, fulano fez isso, aquilo. Foi mesmo, cara, aonde foi? Que hora foi? Então, como é que foi? Conta tudo isso, foi? Beleza. Chamava o outro. Pai, não sei isso, como é que aconteceu? Estava os dois cara a cara. É só você escutar os dois cara a cara e falar, você já sabe que está mentindo. Né? Mas é fácil você chegar, porque tem tipo de gente que fulano fez isso, aquilo, o cara já sai condenando, já sai ligando, não pode. Eu não julgo ninguém por nada, por nada. Até porque primeiro eu tenho que ver meus erros para julgar o outro. Mas tem tantas coisas que engasgam a gente que a gente. Muita gente pode. A maioria entende o contrário das coisas e não sabe a realidade, como aconteceu, como é que foi, o porquê. Porque tudo tem um porquê, as coisas não acontecem por acaso, não acontece.
Essas são as coisinhas que a gente gosta muito, muito difícil. Mas nem por isso ele deixa de ter fé em Deus, né? De seguir a nossa vida, porque a vida continua. E saber que o plano de Deus ele é individual para cada um. Exatamente. Deus ele chama, ele conhece o quadro, então ele chama cada um de nós individual. E ele conhece o caminho. E ele quer resgatar todos, né? Como uma forma, ninguém quer ir para o inferno, né? É por isso que antes do pecado, sem Cristo, nós estávamos com passaporte, uma passagem que já bem bonitinha para o inferno. E ele quis intervir isso, trazendo nós para perto dele, para a reconciliação, né? Nós chamamos de Cristo para dar um cara e ser protegido ele das garras do inimigo, né? De Satanás. E aí, irmão, o plano de Deus é individual. E nesse individual, ele chama nós para ver no coletivo. Aquele que não respeita e não vive, a prestação de conta é com Deus. Mas nem por causa disso eu vou abrir mão do grande amor que Deus tem por mim. Eu não vou perder essa reconciliação. Por isso que Jesus disse, aquele que não abandona quem? No tempo que Jesus falou isso aí, numa sociedade patriarcal, era um pilar. Ele disse, aqui que vai abandonar pai, mulher, irmão, por amor de quem? De mim. Não é de. Por quê? Porque naquele tempo já existiam os escândalos que vendiam de onde? Dentro de casa. E podia vir de fora. E ele disse, ó, se ele tá alguém está no pecado, não quer deixar tu andar, o que é que tu faz? Ele fala lá. A palavra lá é abandono. Não é nem deixar. Essa palavra abandono ela é muito difícil, porque ela é completa. Porque o abandono é abandonar. É abandonar mesmo, largar, porque aquele vai me pedir, como não falou. Do problema de eu estar indo bem certinho para onde? Para o inferno. E Jesus, quando fala isso, ele fala nessa situação. Então, se Jesus diz assim, aquele que não abandonar pai, mulher, mãe, irmão, por amor de mim, imagina se for um amigo, imagina se for até um irmão que possa me pedir. Mas, claro, nunca vai ter quando Jesus fala isso, é interessante. Quando Jesus fala isso, ele dá um nó e fecha todas as possibilidades de ninguém se desviar. Eu nunca vou poder chegar no tribunal de Jesus e dizer assim, Jesus, foi por causa da Ivone que eu saí dos teus caminhos. Eu nunca vou dizer foi por causa do Cis. O Daniel nunca vai poder dizer foi por causa do meu pai. Porque Jesus já disse. Aquele que não largar e abandonar, não vai ser. Por quê? Não sei. Então Jesus, quando fala isso, ele fala no ponto de que no dia eu não vou poder apontar para ninguém. Não para ninguém o fato de eu não ter perseverado, cumprido a parte de quê? Da reconciliação. Né? Então, Deus ele me deu todas as possibilidades de eu cumprir minha parte. Ele me deu. Ainda derramou o Espírito segundo o que Isso. E ele dá. Deixa eu ver como eu estou parando. É interessante lá que o menino lá, o muçulmano, ele diz assim: ó, do jeito que você está aqui, eu posso chamar a polícia. E eu podia chamar a polícia ali na mesma hora, porque está na lei. Mas ó, vamos negociar. E Deus é assim com nós. Daí já podia vir desse pai, mas ele estava na chance, ele não ir mais pela lei. Então, é a mesma lei que Deus faz com cada um de nós, mas ele dá mais da salvação, mas ele fecha. Não vai ter como nenhuma pessoa dizer, alegar nenhum motivo por ele não ter o quê? Perseverado na parte dele de quê? Da reconciliação. Porque Deus já fez a dele, provou a dele. E quando ele diz que Deus prova, sabe o que ele está dizendo? Deus provou. O que eu tenho que fazer? Se ele provou que me ama, né? É. Eu tenho que mostrar para ele que eu também o amo. Eu tenho que provar. Porque de boca eu posso dizer que tenho fé, que quero Deus. Mas existe uma prova física. E Deus deu uma prova física. Jesus veio em carne, Jesus veio, sofreu como qualquer um de nós, até mais. E morreu o quê? De forma verdadeira. Então, Deus é de prova. Sem precisar provar, porque ele é o quê? Ele é Deus. E por que eu vou sempre só
falar de quê? De boca. Então eu tenho que provar. Eu tenho que provar. E eu provo para Deus. Mas ele não conhece o nosso coração, ele já sabe. Não, mas ele que aprova. O coração, a Bíblia diz que o coração do homem é o quê? Enganoso. Até eu penso assim, esse negocinho é tão interessante porque, apesar de Cristo já saber o que se passa no nosso coração, o que é que ele quer? E, Ele quer ouvir você falar. É. Fale com ele. Apesar dele já saber. Porque Cristo tem acesso ao nosso coração. Você pode enganar o seu pai, sua mãe e seu irmão. Você não engana Cristo. por exemplo, o cego chega... Eu penso assim, eu já pesquisei sobre isso. E Deus quer ver o quê? O abrir da sua boca. Confessar. Converse, fale. Isso. E mostra. Por exemplo, o cego chega para Jesus, o cego. Aí Jesus pergunta o quê? O que quer dizer? O que tu quer? O que você vai querer? Chegar. Ele não vai dizer que quer falar. Mas Jesus, ele faz aquilo, né? A indagação. Por exemplo, a mulher que foi pegar do teto. Disse, quer teus acusadores? Ele perdoou. E qual a prova que ele quer? Ele diz assim, ó, nem eu te acuso, mas dá condição. Qual a condição para ele dar? Vá. Aí, gente, uma fundação É? boa, né? Ele só vá. E não faça o quê? Então a prova é o quê? Não pecar mais. Vai e não peques mais. Porque Até se- tanto que ele diz, olha, realmente o marido que você tem não é seu. E, Vaze e não peques mais. então, irmão, nós temos que entender que não é o coração que tem que dar fruto. E tem a prova. Tem a prova. Porque Deus lhe deu a prova. Por exemplo, Deus poderia ter nos salvado se ele ter feito o sacrifício de Jesus. Ele não é Deus? Ele não tem o poder? Ele poderia muito bem poupar, né? Compara Jesus. Para que Essa que o comentário que o rapaz falou, ele disse, olha, Deus não precisava mandar Jesus, não. Não. Era só pegar uma gaiola, encher de cãozão e fogo e passando em cada rua. Se converta, senão você vai para esse local aqui. Mas não, mano. No instante ele convertia o povo. Mas não, ele mandou, né, amou de tal maneira que ele mandou Jesus a nossa semelhança, na carne. E o filho ainda pediu que O o pai, pai pudesse, passasse dele aquele cálice. E o pai, contudo, não obedeceu, né? Não, você vai passar. E olha o coração de Jesus. E Jesus pediu, lembrou bem. Pai, né, se for possível, passa de mim essa morte, esse sofrimento, esse tormento, essa angústia. Jesus obedeceu? Deus obedeceu a Jesus? Não. Porque a prova foi o quê? Que ele teve que morrer. Foi completo. Deus não poupou em nada. Imagina só. Né? Situação. Alguém? Eu ia falar uma coisa aí, não vou falar. Não, mas Desculpa, Não, mas é. eu sabia, não pode falar, não. Fala outra coisa, entendeu? Menina. Eu vi que tu queria falar, por isso que eu perguntei, era uma interromper. Não, é que falando assim, lá no 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, né? Isso é fantástico, e realmente é uma realidade, né? Quando a gente está no momento de mais tribulação, que a gente tem a esperança que vai mudar. Não, vai mudar, isso não vai ficar assim, né? Isso vai produzindo a esperança, né? E é Cada o dia. certo, né? A pessoa que tem fé em Deus, tem nas áreas da tribulação, que tem mais fé. De cada um que tem gente que, ai, Deus não me ama, Deus não sei o quê, qualquer Pronto, se coisinha, entrega. né? Ela se entrega. É. Não é assim, na verdade. Todo dia eu digo, vai dar certo, amanhã é melhor do que hoje. Isso. Essa perseverança, mas a tribulação, ela eles colocam lá no capítulo 7 de Mateus, versículo 13 e 14, né? Entrai pela porta estreita. Porque a porta larga é o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Porque é apertado o caminho que conduz para a vida. Então, dentro de toda a situação, como nós estamos na carne, tudo vai cair em cima de nós para nos provar. Né? Se você olhar o caso do
de Jó, né? Satanás ele disse, olha, também tu enche o cara de riqueza, a mulher é boa para ele, todo mundo é bom, tu é rico, ele é rico. Aí Deus olhou e disse, não, mas tudo isso aí está no teu poder. Não mexe não, não. Então, houve uma prova. Né? Mas por que houve uma prova? Porque Deus disse, tu tem visto lá o meu servo Jó, e a terra é de quem? Segundo as Escrituras. Do diabo. Essa terra, capítulo 5 de 1 João, versículo 19, diz que a terra é do diabo. Então, nós estamos andando aqui procurando a luz e colocando as pessoas na luz. Então, o que vai acontecer? Satanás ele vem sobre você para lhe impedir a sua caminhada, para impedir minha caminhada. E ele vai aonde? Na nossa fraqueza, irmão. Ele não tem capacidade de saber de nada, mas ele tem a capacidade de ver o nosso passado e trabalhar nele. Através até de sonho. Até sonhar, você sonha. Para lhe dar o gostinho daquela situação. Então, Deus, às vezes, permite isso através de coisas. Porque, às vezes, o nosso ego também enche. E Deus, ele não quer. Ele quer um homem humilde. Um homem que ame. Um homem que busca ele de todo o coração, de toda a sua força e de toda a sua alma. É isso que Deus está procurando em cada um de nós. Então, essa dificuldade. Hoje eu tenho dificuldade de estar em todas as reuniões com os irmãos. Mas eu busco, no momento oportuno, me envolver. Por quê? Porque esse caminho que Deus ele quer. Porque é na comunhão que os meus pecados é perdoado. É no primeiro dia da semana que eu me alimento de quem? De Deus, irmão. Né? Se você for para o capítulo 6 de João, diz, olha, aquele que não come meu pão, não come meu corpo, não bebe do meu sangue. Mas aquele que come, ele e o Pai, vamos vir para ele para ler uma morada. Então a comunhão é importante. A reconciliação que Deus está fazendo com cada um de nós é essencial. Só que a gente tem que abrir o olho, porque a carne ela vai militar contra quem? Contra o nosso espírito. Né? Aquela velha luta, né? Isso. Entre carne e espírito, né? Porque às vezes o seu espírito está pronto, mas a carne fraca. Exatamente. E eu estava justamente pensando um tempo desse atrás, em relação ao Satanás. Porque o que eu pesquisei, irmão, é que o Satanás na nossa vida, sabe o que ele faz? Ele é um exímio, ele é observador. Entendeu? Se ele sabe que você está forte em Deus lendo, ele não vai mandar qualquer coisa para te atacar. Ele é um exímio observador, ele observa tudo ao seu redor. Aí por isso, se você está meio capenga, aí que ele vai. É tanto que tem vezes mesmo quando ele pode usar realmente de sonhos, absolutamente. Ele é observador da nossa vida. É por isso que nós temos que ficar lendo a Bíblia, tudo. De alguma forma, alimentar o espírito, que ele está ali. E uma das maiores vantagens que ele tem, a pessoa pensar que ele não existe, que a pessoa sabe que ele existe. Ele existe, não adianta, não vamos ser porque ele existe. Ele está aí para te atormentar, observar as suas atitudes, como é que você está fazendo aqui. Então, quando nas suas ações ele sabe, opa, esse aí está mais forte. Esse aí, a flecha para esse tem que ser mais afiada, tem que ser mais... Tem que esperar mais nele, né? Tem que ser mais diferente. Então, é um caso para todos nós ficar atentos. Porque às vezes, ele atenta a nossa vida com uma coisa simples. Nem sempre é com uma coisa grande. É com uma coisa tão insignificante. Às vezes com uma coisa do tamanho do grão de mostarda. Uma coisa besta. Exatamente. Lembra do grão de mostarda como é uma pequena semente quando cresce? É isso aí que o Satanás faz na nossa vida. Às vezes uma coisa besta aqui,
uma mentirinha aqui, uma omissão de um pecado aqui, não sei. Pelo isso, você tomar no pé, quando está no teu coração, se você não se arrepender, eu creio que se você não se arrepender com o tempo, você vai querer que vai crescendo, vai chegar o tempo de você se perguntar, pra quê? O que é que eu estou fazendo aqui? Vem a dúvida, vem um bocado de coisa. Eu penso assim, se você não está aqui, ó, se arrependendo, sendo o Senhor tá lá, e meu Deus, eu não me deixo assim, um cristão soberbo. Saber que se você tá em cima, cuidado para não cair. Tome cuidado. Fortaleça as tuas bases aqui para você não ser derrubado. É um negócio bem complicado. Realmente tu está citando Tiago 4, né? Aí, ó, sujeitai-vos a Deus. E o diabo fugirá de nós. Aqui no Romanos, capítulo 6, lá no 12, tem o 12. 12 e 13. Romanos 6, 12 e 13. Capítulo 6. É. Doze e 13. Falei bem. É bem alto, mega alto. Pra não entender. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereça a si mesmo a Deus, ofereça aos seus membros a Deus como instrumentos de justiça. E agora explica. Deus está preocupado com o coração? Ele está falando de que aqui duas vezes? Membros. Não, do corpo. Ele não está dizendo, não deixe o pecado invadir seu coração, a sua fé. Ele está preocupado com o corpo. Não rei, agora vem a questão, não rei. Eu vou falar do seu irmão, que o seu tanto cai na Ivone, né? Sabe o que eu faço para ela, né? O seu tanto bebendo, é o olho, né? O seu tanto fazendo coisa errada. As taquidades que eu fazia desde pequeno, na adolescência. E dá vontade, né? Às vezes que eu levanto que eu já vou, né, me separar de mim, quer se parar para parar e parar. Aí eu fico uma parte alegre, pá, agora. Estou livre. Aí se lembra dos irmãos. Aí você imagina se eu viver, né, seu casamento, né? Como é que Deus... Então, o nosso coração, hoje fala bem, ele tem um pensamento, tem um som, tem aí os atrativos bons. Mas aí, isso aí é o meu pecado, né? A vontade de beber, de cair, de sair. Mas o que é que eu luto? Para não reinar. Para não reinar, porque o problema está em reinar. O problema está em reinar. E sabe o problema que Deus está dando comigo é no meu corpo, não é no meu coração. Então, não reine o pecado aonde? No seu corpo, no olho, no ouvido, na boca, no corpo. E ele diz, porque esse corpo nós temos que dar como instrumento na mão de quem? De Deus. Porque, irmão, se Deus não usar meu corpo como instrumento, quem é que vai usar? Satanás. Satanás lutou até pelo corpo de Moisés morto. Na Bíblia. Olha o que ele quer. Olha qual o ponto. Só porque eles Ciro, né? E sabe, com todo respeito, Deus, ele quer nos dar sabedoria e dar sabedoria, mas ele quer dar sabedoria para fazer isso. Porque não vai adiantar eu ter fé e conhecer e saber. Isso os gnósticos dizem, não, se você for uma pessoa culta, inteligente, o problema não está no pecado da alma. Eles dizem assim, o problema está no pecado. O problema não.
Eles diziam que o problema não estava no pecado do corpo, estava no pecado da alma. E isso é contra a Bíblia, porque o problema de Deus, o ser humano é constituído de quê? Corpo, Alma e espírito. corpo, alma e espírito. E Deus quer cuidar dos três. Olha como é que ele fala do corpo, sempre do corpo. E ele está dizendo assim, não apresenteis os vossos corpos a quem? Aos prazeres, né? A iniquidade. Nós temos que apresentar a quem? A Deus. Olha o que ele vai falar no 16. Quem deu 16 agora? Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servo para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Olha só, então a gente está perguntando, rapaz, será que você não sabe que aquele que perde a guerra, aquele que se torna escravo, ele se torna o quê? Refém daquele que ganhou. Então, se o pecado ganhar a guerra comigo, eu vou ser escravo de quem? Da morte, do pecado. E aí ele vai trazer um bocado de cor na minha vida. É por isso que está aquele ditado, a pessoa está se afundando cada vez mais aonde? No pecado. Por quê? Porque o pecado agora tem domínio e está reinando. E ele reinou, ele é o rei da minha vida. É por isso que ele fala, não deixe, os meus falam bem, não deixe as coisas pequenas. É as pequenas que, as grandes ficam, né? Defendendo, não. Mas as pequenas é que acabam com qualquer um de nós. E vai de pequeno, chega um dia que nós estamos o quê? Escravos, derrotados. E aquele que é derrotado, ele se torna escravo daquele que ganhou. Então é por isso que ele está dizendo, ó, seja derrotado por Deus, seja escravo de Deus, da justiça, que é muito melhor. Jesus tem um fardo, né? Diz que o fardo dele é o quê? Tem um fardo. É um fardo, né? Quem paga? É um fardo. Ele não disse que vinde a mim, que isso eu Vou tirar tudo. vamos deixar você se recarregar pelo leitor, né? O preletor vai encher tudo. Então, tudo que foi falado foi muito bom, né? Já podemos até fechar a Bíblia, orar, né? E ir para casa, né? Aqui, quando nós lemos aqui esse texto, aqui Paulo está falando do grande investimento, como foi falado que Deus ele fez, né? Por cada um de nós. Mesmo nós não merecendo, porque, como falam vocês, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo, porque pelos ímpios, não é verdade? Aí ele fala no 7. Porque apenas alguém morrerá por justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém o quê? Ouse morrer, é a comparação que ele está dando, né? Se alguém tem coragem de fazer o que Cristo fez, né? De morrer por pessoas que não mereciam de verdade, né? Que estavam totalmente afastados e destituídos da glória de Deus, separados, né? É por isso que vem agora o poder o quê? Da reconciliação, como o Otto falou bem, a reconciliação. Né? E Deus vai reprovar sua mão nessa questão, que ele falou, então, mas Deus prova o seu amor para conosco. E que Cristo morreu por nós, ser nós o quê? Mais uma vez, né? Ele fala no 6, fala no versículo 8. Né? Aqui, quando nós vemos aqui, todo dia está falando da morte de Cristo, do grande sacrifício, né? Do grande amor que nós deparamos, tanto o amor de Deus Pai, né? Como o amor de Cristo Filho, que foi até o fim e morreu por cada um de nós, né? Então, nós vemos aqui realmente, como foi bem falado, que é atitudes, né? De dois seres, Deus Pai e Deus Filho, não é verdade? Só que eu quero falar aqui para nós, irmãos, é que a prova do amor de Deus não foi só desse momento a qual ele entrega o Filho. E a prova de amor não foi só o momento que Cristo morre até o fim, que Cristo vai até o fim e morre por cada um de nós. Mas a prova do amor de Deus consiste em nós, hoje ainda, a cada dia. Deus ele prova o seu amor por cada um de nós. É porque, como nós bem falamos aqui, mesmo ainda sendo falhos, pecadores, né? Mais erramos do que acertamos, mas o que acontece, Deus ele prova o seu amor por cada um de nós. É só o fato de Deus estar dando a oportunidade de nós viver, não é verdade? Por quê? Ele dando a chance a cada nós para que nós possamos o quê? Melhorar.
realmente tentar viver uma novidade de vida, né? A pessoa, se fosse como antes, né, que o povo lá pecava, né, na velhança, o povo pecava, adorava outros deuses, e Deus abriu um buraco e consumiu o povo, não é verdade? Mas Cristo veio, né, por isso que Deus ainda não mostrou a sua ira, né? E Deus, a Bíblia fala que Deus é longânimo, né? Ele tem grande misericórdia. E a sua longanimidade é para alcançar o quê? Muitos. Tantos que estão lá ainda sem conhecer, não é verdade? Mas também aqueles, irmãos, que por alguma situação ou alguma ocasião se afastou o quê? Do seu caminho. Então Deus ainda está provando o seu amor por causa de nós. Então a reconciliação tanto é essa, lá para o povo lá que está totalmente afastado, mas como também para aqueles que abandonaram o quê? A casa. Abandonaram o caminho. Deus ainda quer ter uma reconciliação. Né? A vontade de Deus é que nós se reconciliamos com Ele o quê? A cada dia. Deus lá sabendo que o povo dele, a grande maioria, que era o povo de Israel, ia rejeitar o filho. Mas para quem Cristo foi primeiro? Para eles. O seu povo. Cristo não foi primeiro para os gentios, não. Ele foi primeiro para o povo de Israel, o povo judeu. E a grande maioria o rejeitou, negou, né? E Deus sabia disso, mas não. Até chegar a assassinar. Né? Então eu vou mandar primeiro para o meu povo, porque a vontade de Deus é que eles se reconciliassem, é que eles voltassem realmente ao amor de verdade, né? A fazer a vontade de Deus. Então, o ponto que eu quero deixar, e tudo que foi falado aqui foi muito bom, irmãos, é que Deus até hoje, até agora, a gente entenda uma coisa, até agora, é nesse momento, Ele está provando o seu amor ainda por causa de nós. Agora ninguém sabe amanhã. Hoje ainda tem perdão. Não, hoje Deus, nesse momento, Ele prova o seu amor. Ele está provando. Porque nesse momento aqui nós estamos vivos, né? Agora amanhã, ou então até sair aqui dos nossos lares, né? Nós não sabemos o que é que pode acontecer. Mas Deus é um Deus bom, Deus é um Deus de grande amor. E que eu falei, se a gente for, como o Elton falou, todos nós estamos no mesmo barco, né, Elton? Estamos no mesmo barco. É ninguém que está. Eu sou de Mas só que nós temos que olhar para o amor de Deus, porque Deus ele é aquele que quer a reconciliação, né? Jesus está lá intermediando, né? O que eu garanto é que do meio de nós aqui, tudinho, do meio de nós aqui, eu conheço mais pecador, sou eu, porque eu sei da minha maldade, do meu coração, do meu pensamento. Eu sei quando eu penso mal do irmão, eu sei quando eu quero apontar, eu sei da minha. Então, se eu daqui, dentro de nós, o que eu conheço não, o pecador sou eu, porque quem conhece mesmo a sua própria maldade, né? Somos nós mesmos, seu impulso. Né? Às vezes, comigo é assim, bom, nós temos que orar e pedir a força porque ele é o mesmo eu, né? O mesmo desejo, a mesma vontade, né? Mudou, né? Que eu fiquei com amnésia e tem uma olhada aqui na minha cabeça, você não foi canonizado. Então, o coração, o pensamento também não tem que orar para a gente não se tornar escravo de quê? Do pecado, porque eu era escravo. Eu bebia e toda semana eu deixava de beber. Por quê? Porque toda semana eu começava de novo. É escravidão, de verdade, né? Eu fazia coisa que me dava nojento, meu Deus, não faço isso. Passava 2 dias, estava na mesma situação. Então, a Bíblia, assim, ela mostra uma realidade que a gente quer botar ali purpurina, quer botar um talco, né? Quer deixar ali coisinha pequena, como o irmão falou, mas essas coisas pequenas vão um dia me tornar o quê? Escravo. Escravo. E é isso que o diabo sabe. Se o ser humano parasse para pensar o quanto Deus é bom com ela. Com a gente mudava, todo mundo tinha quase que uma versão mudava. Porque eu imagino assim, eu não te conheci o teu passado quando você veio na forma, eu conheci o meu. Se eu não tivesse me libertar aqui, eu já tinha morrido há muito tempo. Pois é. Para a gente ver esses coitados hoje, se acabando na E hoje é. Eu vou mesmo dizer assim, Ivone, se tu chegasse bem 3 horas, 12 horas, ela achava bom, ela dizia. Por quê? Eu chegava no outro dia, no 2 dias, eu era de menor, mano, de menor. Morava com o pai, é porque o pai era rígido, mano. Não era não, o pai era...
E um dia eu saí de uma festa na terceira, aí de lá eu fui pro Canidé, no piquenique, no Pantanal, mas eu namorava com ela, passei o dia fora com a mesma roupa, mano. E ela chegando outro dia. Foi de noite, cheguei lá, e ela namorando lá, me esperando, chorando, a tristeza medonha, saudade. Eu esperando a calçada triste, mas eu entrei pra de casa. Aí o pai, né, chamou pra falar, eu já era mais, assim, quase fica aqui maior. Eu acho que ele nem sabia quanto isso. Sabia não. Soube não. Da Ninguém terceira vez, foi. ninguém sabia a notícia Eu, dele. 17 anos, Aí ele né? um dia, passou a noite, um dia, chegou quase 8 horas da noite. E o pai era carrasco, pra você ter ideia. Aí, resumindo, você vai ignorância, né? O pai disse assim, ó, se você tá pensando que quando você tiver de maior, você vai fazer isso aqui, aí eu deixei ele falar. E o pai era, mas se preocupe não, que eu tô aí pra ficar de mão pra me ir embora. Se não fosse embora por causa da mãe. Não quero mais nem morar aqui. Assim mesmo, uma ignorância, o cara tudo errado, mas cheio de demônio, cheio de coisa mano. Exatamente. E ela lá Movido pelo e ela aqui, né, na calçada lá, mas eu tratei como ninguém. ninguém, pra mim, não quer saber de pai de nada. Pra mim, a minha vontade naquele dia era ele mandar eu embora, mano. Eu fui já pra dizer assim, embora. Que eu pegava só uma roupinha mesmo e saia, era o meu plano, mano. Só que você vê, né, aí eu me lembro. Depois que eu falei isso, ele com toda a dureza, o pai, aí o pobre tá escalado. Né? A gente faz ignorância, que quando se cala, você vê o tanto que você é bruto, ignorante. Você não tem razão. Eu tô errado, ele vou dizer isso aí dentro da casa do meu pai. Movido mesmo. Movido mesmo. E não foi diferente quando eu comecei a namorar e fiquei mais tempo com ela. Foi do mesmo jeito, eu não mudava. Saía, passava o domingo fora. Nunca disse para ela pra onde é que eu ia, pra onde é que eu voltava. E só, como eu falou, só Deus mesmo. E o Cícero aqui sabe, na nossa rua lá, eu não sei brincadeira, 90% dos que foram ligados aqui, não, 90%. Os que não morreram estão presos, não sei. 90% mesmo, de verdade. E eu andava com tudo indo, e só eu quero dizer é Deus. Não é porque eu sou bom, não é porque, como eu falo, meu instinto é o mesmo, a minha natureza perversa. Mas é Deus que está controlando, né? E eu luto, como eu digo para Ivone, para não reinar. Esse é o que tem que voltar. Porque é a mesma situação, não mudou. Naquela época que dá diferença, se não fosse hoje, o cara com se matando, chega os 30 anos, estão morrendo. Vamos olhar pela Moda, moda. um cigarro, paga mais, você não paga, era mete bala. Que bom. Amém, irmãos? Então, nós vimos que é só o amor de Deus, né? É algo de Deus. Então nós somos pecadores. É o foco, né? Só o amor de Deus. Mas nós somos pecadores conscientes. Se nós for falar do nosso pecado em passado, Não, fala. Chega. Só Deus mesmo para A misericórdia de Deus por nós é grande. Nós servimos um Deus misericordioso. Um Deus que, apesar do nosso passado, dos nossos pecados, Ele ama a gente. Hoje e amanhã vai continuar amando a gente. Às vezes somos nós. Com o pecado que a gente comete, a gente fica com vergonha. Não se acha digno e quando isso acontece na vida da pessoa, você faz o que? Você começa a se afastar de Cristo. Mas Deus não se afasta de ninguém. Às vezes somos nós. Bom. Nós, com os nossos pecados, com o nosso orgulho, a gente tem que deixar no orgulho, tem que ter humildade. Deus me ajuda, eu preciso do Senhor. Deus não precisa de mim, eu preciso dele. Ele morreu na cruz, ele morreu por nós. E foi só uma vez. Pronto. É nós que precisamos dele. Se ele disser, não quero mais Deus, Deus vai continuar sendo Deus. Eu vou pagar o preço lá na frente. Eu penso assim. Somos nós que precisamos a cada dia dele. Meu Deus, eu preciso do Senhor. Me ajuda. Não que a gente não ser soberbo demais. Se aquele filho que não vai errado, você tem que tomar cuidado, calma, tem que ter humildade. Meu Deus, me ajuda. Eu preciso do Senhor. E eu não falou bem. Deus vai continuar sendo Deus e Pai. Ele é Pai de todos nós. Ele não deixa de ser Pai. Agora tem aquela situação, né? Às vezes é nós que estamos longe do Pai. Hoje é cara do Pai, mas ele continua sendo Pai. Ele está aí, espreitando e esperando.
E Deus falou, eis que os meus ouvidos não estão surdos, né? E na minha mão está encolhida. Mas o que é que faz divisão? Vosso pecado. É isso que trabalha. Mas Deus está escutando, está com a mão estendida para todos nós. Amém? Quer falar, Amém? Ela nasceu pescando até alguma coisa para. Uma palhola? Não quer trabalhar? Eu quero. Então, ó, tá. Preciso da sua ajuda. Agora. Tá, vai. Aí, mais do que é óleo. Pode dançar aí. Foi fortalecedor para todos nós, Isso. que nos faz ser filhos que precisam cada dia do Senhor. Nós precisamos de Ti. Obrigado pela Tua paciência, pelo Teu amor, pelo Teu livramento. O Senhor nos dá fôlego de vida. Muito obrigado, Pai. Que o Senhor venha ser um Deus presente na nossa vida, nos ajudando, nos guiando e entendendo que, apesar dos nossos pecados, temos um Deus que nos ama, um Deus que está ao nosso lado, um Deus que é o nosso amigo, que nos guia, nos transforma, nos modifica, e que as atitudes antigas que a gente tinha, que nós não viemos a ter, que nos faz ser filhos que levam uma vida sincera diante do Senhor, uma vida digna, uma vida transparente diante do Senhor, porque nós entendemos que nós não escondemos nada de Ti. O Senhor sabe de tudo. Nos faz ser filhos que se aproximam do Senhor. São filhos que estão ao Teu lado. Assim que eu peço que eu Te agradeço. Amém. Amém. Deus. Bora tomar um cafezinho. Bora. Cafézinho com bolo. Falando tranquilo, né?